Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente, que, aliás, tem por finalidade trazer sempre um trechinho dos personagens da Bíblia Sagrada. Estamos aqui nesse lugar maravilhoso, ao som dos pássaros, está ouvindo aí? É isso mesmo, né? Isso é a nossa externa, trazendo para você um programa de qualidade. E hoje nós vamos, então, ressaltar mais um dos personagens. E esse personagem não sou eu quem vou revelar, não, mas acompanhe comigo. Homem de honra diante do rei Assuero. Subi alto, mais alto do que todos os príncipes da Pérsia. Mas havia um homem, um só, que não se curvava diante de mim, Mardoqueu. Isso me consumiu. A minha sede de poder virou ódio. Eu planejei a destruição de todo o seu povo. Mas o que eu não sabia é que a rainha Ester era judia. E quando o rei descobriu os meus planos, tudo virou contra mim. A forca que preparei para Mardoqueu foi onde pendurei minha própria vida. Eu sou Amã. Bom, agora não é mais segredo, né? O nosso personagem de hoje é Amã. Ele foi um dos primeiros ministros, né, a trabalhar ao lado do rei Assuero, o mesmo que se casou com a rainha Ester, que foi marido de Vasti, né? A Bíblia Sagrada relata que esse homem, ele fez uma trama, né? Ele preparou uma forca, ele armou, né, vamos dizer assim, trazendo para os dias atuais um grande laço, uma grande rede, uma emboscada para o Mardoqueu. Mas por quê, pastora? Porque não dá para se falar de Amã sem antes trazer a sua memória, né, sobre a conspiração em que ele faz contra a vida desse homem chamado, né, o Mardoqueu. Tem tradução que diz Mordecai, o tio da rainha Ester. Mas por que isso, pastora? Tudo porque ele não se prostrou, não se dobrou diante dele, né? Amã queria reverenciar, queria ser reverenciado, ele queria ser reconhecido, enfim. E esse homem, né, o Mordecai, não faz nada disso. E ele fica ali muito bravo, até que ele conspira uma trama, ele faz algo ali contra o próprio Mardoqueu. Só que essa conspiração cai por terra. Não é diferente nos dias atuais, nos dias de hoje, não é verdade? Todas as vezes que uma pessoa ela tenta, né, armar um laço, uma emboscada, uma trama, uma rede, ela tenta preparar alguma coisa contrária à sua vida, você há de convir comigo que Deus vai estar sempre a favor dos justos, né? Então a Bíblia diz que o nosso próprio Deus, ele vê e repreende o mal, né? Conforme aconteceu lá com Pedro, quando Satanás cirandava Pedro, a Bíblia diz que Jesus, ele fala para Pedro: Pedro, Satanás me pediu a tua mão para te cirandar. Eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Se necessário for, rogar ao Pai para que você não desfaleça, para que você não perca o que você conquistou, para que você não caia no laço do passarinheiro, na peste, na praga perniciosa, para que as setas que voam de dia, ao meio-dia, à meia-noite, não venham atingir o seu coração, a sua vida. O próprio Deus, ele vai fazer de uma forma com que você saia bem-sucedido e saia, né, de forma bem limpa, bem exclusa de tudo isso, porque Deus, ele sabe ver e sabe repreender as tramas, as artimanhas. Ele sabe repreender toda a malignidade, maldade. E é sobre isso que eu vim falar, porque quando Amã, ele quer toda essa reverência, né, para ele quer que, né, Mordecai se dobre e quer que, né, exalte ali a presença dele, Mordecai não faz isso não. E não faça mesmo não. Seja quem você é, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tenha medo de falar a verdade, de se posicionar, porque o que a gente vê aqui é um Mordecai posicionado. Desde o capítulo de número 2, a gente vê que Mordecai, quando ele descobriu a conspiração, né, de Amã, né, ele passa isso para a rainha Ester. A Ester passa isso para Assuero, de um modo que ele então começa a ficar muito, né, muito furioso com Mordecai. Mas uma pessoa, ela conspirar contra uma outra pessoa e você tiver ciência ou isso chegar até os seus ouvidos, não seja conivente.
Deus seja louvado, a coisa chegou onde tinha que chegar, né? Deus vai fazer com que realmente a coisa avance e chegue aonde precisa ser chegada, né? Então, o que a gente vai compreender aqui? Vamos lá no livro de Esther, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agadita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mas com Mordecai foi diferente, né? Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ah, mas isso é muito lindo, pastora, mas não era algo ali respeitoso em ser feito, né? Não era algo que era necessário? Não, não é necessário. Eu não tenho que me dobrar diante de nada que eu estou vendo, né, e que eu sei que é contrário daquilo que realmente eu aprendi. Eu não vou me prostrar. Como Daniel, a Bíblia diz que ele não se prostrou diante, né, daqueles homens que ali estavam e não, né, colocou diante deles a vontade deles a ser feita. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que ele rejeitou tudo, inclusive os manjares. E é o que a gente tem que fazer. Rejeite os manjares, rejeite as coisas que são apresentadas a você, rejeita tudo aquilo que é mundano, rejeita, não se prostre, não se dobre. Pelo contrário, se for para se dobrar diante de alguém, se dobre diante do Senhor, que é a palavra. Isso mesmo, se humilhe diante do Senhor, que é a palavra. E uma vez que você vai se humilhar diante do Senhor, Ele vai te exaltar. Foi o que aconteceu com Mardoqueu. A Bíblia diz que esse homem foi exaltado. Por quê? Porque todo aquele que se humilha perante a Deus, a Bíblia diz que Deus assim o exalta a seu tempo, né? Ele vos exaltará. Não se prostre diante de Amã. Não se prostre diante do pecado, do engano, do erro, do fingimento. Não se prostre diante da malignidade e maldade. Amã era perversa. Amã era cruel. Amã era mau. Não se prostre diante de maldade nenhuma, mas fique posicionado diante da palavra. Não é à toa que a Bíblia nos instrui, nos orienta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se é para eu me prostrar diante de alguma coisa, eu vou me prostrar diante do meu Senhor. Vamos agora a um break, a um intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Para você que está chegando agora, né, o nosso programa, o Gente da Gente, hoje ele vem trazendo um dos personagens da Bíblia Sagrada, que, aliás, né, estamos falando de Amã. Não tem como falar de Amã se nós não falarmos um pouquinho de Mardoqueu, tem tradução que vai dizer Mordecai, né? Mas o que aconteceu? Bom, a Bíblia diz que houve uma conspiração entre Amã, né, de Amã para Mardoqueu. E Mardoqueu ficou sabendo. Então, o que ele faz? Conta para a rainha Esther. A Esther vai e conta para o rei Assuero. E aquela trama ela é desfeita. Pastora, mas isso não é fofoca, o nome disso? Não, queridos. Isso é você não concordar e nem tampouco ser conivente com os erros de ninguém. Uma vez que você ouve, né, ou sabe de alguma coisa e acaba meio que compactuando com aquilo ali, muito preocupante. Por quê? Porque a Bíblia condena. Fazendo de conta que eu não estou vendo nada. Olha, isso lá na frente vai me prejudicar. Por quê? Porque uma hora a bomba vai explodir, vai estourar e todos vão ficar cientes de que até você sabia. E você vai ficar sem graça, não vai? Você não vai se sentir mal? Você não vai ficar constrangido por saber que aquela pessoa descobriu tudo, a sua trama, aquela falsificação, e o fulano foi falso comigo, pastora, e olha, deu uma coisa assim horrorosa. Mas exatamente, a coisa ao invés de ficar mais amena,
vai piorar. Mas por quê? Porque você soube, ficou naquela conivência, não comentou nada, acabou deixando a coisa, né, rolar frouxa e acabou sobrando para você. Olha o que diz aqui, em Esther, capítulo 3, versículo de número 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, porque ele não se prostrou, não se dobrou diante de Amã, né? E ele ficou muito indignado com tudo isso, nem se prostrava diante dele, encheu-se o seu coração de furor. Ele ficou muito furioso, muito. Versículo de número 6. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era e Mordecai, por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Olha que coisa interessante. Ele ficou furioso, o que ele faz? Vou acabar com todo mundo. Não vai ficar um judeu, vou começar por Mardoqueu, Mordecai, vou acabar com todo mundo. Só que não. Por quê? Porque quando Deus chega, primeiro a trama, tudo aquilo que foi, né, argumentado, tudo aquilo que foi preparado, laços, redes, seta, praga, inveja, olho grande, algema, crucificação, apontamento de dedo, tudo isso aí cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não te possa salvar, nem os seus ouvidos surdos, agravados, para que não te possa ouvir. O Senhor vê, Ele ouve, Ele torna tudo ali, né, transtornado quando Ele sabe quem são e quais são as pessoas que estão se levantando ou tramando contra a tua vida, contra você. Fato é que isso tem acontecido em muitos ambientes de trabalho. Alguém que vai fazer uma fofoca, alguém que planeja algo, alguém que tenta, né, de alguma forma, por inveja, puxar o seu tapete. Só que Ele, o Deus dos céus, Ele é poderoso para desfazer todas as obras do diabo. Glória a Deus por isso. Nós vamos agora acompanhar, ainda, né, dentro desse contexto de Esther capítulo 3, como é que seria um Amã nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu tinha tudo, cargo alto, influência, convites para eventos que ninguém mais recebia. Nas redes, só elogios. No trabalho, todo mundo de cabeça baixa quando eu passava. Mas tinha um detalhe, um cara, um único homem que não se curvava para mim. Isso me corroía por dentro. Não importava tudo o que eu tinha conquistado. Enquanto ele estivesse ali, era como se eu não tivesse nada. Então eu fui além. Planejei, armei, manipulei, quis derrubá-lo. Só que eu acabei cavando a minha própria queda. Hoje eu entendi que o orgulho ele cega, que a inveja destrói, primeiro por dentro, depois por fora. E agora? Agora sou só mais um nome entre tantos que se achavam grandes demais para ouvir um não. Eu sou Amã nos dias de hoje. Palavra é feito para você. Eu já volto ministrando que palavra é feito. É, pastora, é. Palavra é feito de hoje. Sabe qual que é? Não temerei o que me possa fazer o homem, porque Deus tem olhos para ver todas as coisas, aqui na terra, debaixo dos céus. Então, guarde essa palavra em seu coração. Não temas, porque o Senhor sempre será contigo, contigo que anda na palavra, contigo que fala a verdade. O Senhor sempre será com você. Olha, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. E eu aqui aproveitando esse ventinho maravilhoso com todos vocês no nosso programa Gente da Gente, nesse lugar incrível, Aterro do Flamengo. Olha, beijo grande, meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.